Fixa teus olhos no Mestre. Confia no bom Salvador. Tu irás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Vamos orar. Bom Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar nesse lugar e depois de louvarmos através da música, através da nossa oração, através das nossas ofertas, nós te pedimos mais uma vez, Pai, esteja conosco, só mais um pouco. Fale a nós através da Tua Palavra. Esse é o nosso único pedido, na verdade. Fale a nós. Porque se Tu não falares através da Tua Palavra, não tem esperança para nenhum de nós aqui nesse lugar. Por isso, fale a nós, Pai, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. É um privilégio estar aqui de volta na igreja dos meus pais. Obrigado pelo convite, pastor. Eu devo pedir perdão, na verdade, em primeiro lugar, porque eu computei tarde demais que eu ia estar falando hoje para vocês aqui de manhã, quando eu estava fazendo as malas, inclusive. Então, eu não estou na indumentária própria, eu acho, de falar aqui na frente. Mas, para compensar, eu abotoei até o último botão da minha camisa. Eu espero que, de alguma maneira, isso justifique e esteja tranquilo. Não, Jairo, empresta o seu paletó para mim, por favor. Talvez isso... Ou você vai ficar com frio? Ele não estica. Não, presta para mim. Obrigado. Tranquilo? É que eu não gosto de ficar com esse botão apertado. Então, deixa eu tirar um e ficar com o paletó e está tranquilo. Serviu direitinho. Obrigado. Estou certo? A gente tem o mesmo número, já. É impressão só. Obrigado. Então, agora a gente fica mais livre aqui, talvez compense o paletó do Jairo. Tudo bem. Eu ainda estava até ontem à noite ainda meio confuso sobre o que aconteceu hoje de manhã aqui, e como esse é o último sermão, o último sábado antes do Natal, é muito difícil não falar sobre, pelo menos um pouquinho sobre a história de Natal, eu acho. Eu venho de uma tradição agora não sei se é uma tradição ainda, acho que é muito cedo falar com uma tradição, mas eu, pelo menos, nunca tive o costume de preparar um sermão quadradinho, com 4 janelas e uma mensagem final. Acho que a gente vai ler a Bíblia um pouquinho e a gente vai embora para casa almoçar, se pode ser assim com vocês, é claro. A Bíblia, ela é interessante porque ela começa com uma primeira ordem falando comam livremente, né? De Deus fala para Adão e Eva, comam livremente de todos os frutos, de todos os jardins. Vocês podem comer livremente, menos da árvore que se encontra no meio, é claro. E a Bíblia termina em Apocalipse, nos últimos versículos, com um convite para o quê? Pastor José Carlos Ramos. Todos aqueles que têm sede, venham, na verdade, tomem. Então, começa com o alimento, termina com essa bebida num novo jardim, num novo período. E na verdade, a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, o que fica entre a comida e a bebida é uma mesa muito grande. Então, a Bíblia, a Escritura é uma mesa de comida, é uma refeição inteira. Então, o que a gente vai fazer hoje de manhã aqui é tomar um pouco dessa comida, de comer, ter um gostinho, é claro, e depois voltar para casa, para daí comer de fato o alimento físico, que a nossa barriga vai roncando, assim que o sermão vai continuando. Pode ser assim, então? Podemos começar com a história de Natal? Sim? Então, vamos fazer isso, então. Eu pedi para eles, eu enviei uma foto para eles colocarem no telão, e eu peço para eles colocarem essa foto agora. O difícil da gente estudar a história de Natal, da gente entender a história de Natal hoje em dia, é que existem muitos fatores e muitas coisas na nossa vida que fazem a gente não entender a história direito. A gente conhece a história de Natal, todo mundo conhece a história de Natal porque a gente ouve a história de Natal desde cedo, né? E mesmo se a gente não fosse cristão, a gente ia dirigir o carro e ver talvez essa cena aqui na frente de alguma igreja, ou ver a história na TV e tudo mais, mas existem inúmeros fatores que nos fazem não entender de fato a história de Natal. Alguns deles são sociais, esses fatores, não tem nada a ver com teologia ainda. Primeiro, são sociais, na verdade. A gente vive numa sociedade que, em diversos aspectos, ela está em conflito com aquilo que a Escritura apresenta do que seria, de fato, uma existência plena, completa. Um dos exemplos, na verdade, que eu gosto muito dessa foto porque ele retrata, essa pintura foi pintada por um dos artistas mais significantes, talvez, da nossa geração hoje em dia. Ele nunca pintou um quadro, na verdade, ele pinta paredes. Ele é um pichador famosíssimo, talvez o mais famoso pichador que existe. O nome dele é Banksy. E ninguém sabe quem ele é, na verdade, porque ele sempre picha algo sem ninguém saber, e no outro dia está lá e as pessoas reconhecem pelo
o talento dele e as características da pintura dele. Mas a nossa sociedade, ela é completamente orientada no ter, na verdade. Não sei se isso não é muito difícil vocês notarem, na verdade. A nossa sociedade capitalista, principalmente aqui nos Estados Unidos, ela é orientada no ter. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. A ontologia de quem nós somos, na verdade. Quem o ser humano é dirigida pelo ter. Quanto mais eu tenho, mais eu sou, e se eu não tenho muito, eu não sou muito. É basicamente assim que a sociedade nossa vive. E o interessante é que a gente olha para a cena de Natal, por exemplo, e o Natal nosso é cheio de presentes, é muito bom dar e receber presentes, isso não é algo ruim, não é isso que eu estou falando hoje. Mas é muito difícil a gente conciliar as duas coisas, por exemplo, a gente vai ler a história de Jesus, nascimento de Jesus no Natal que a gente celebra. Não havia lugar para eles em lugar nenhum. Eles não tinham nem lugar, na verdade. E aqui nós estamos comprando presentes, dando presentes, querendo ter. O nosso filhinho, ele passa na frente da loja, isso é desde cedinho, né? Ele quer todos os brinquedos, basicamente. Né? A gente vive nessa cultura de ter, e quando a gente vai ler a história, não havia nem lugar onde Jesus nasceu. Um conflito, na verdade. É completamente contrário àquilo que a gente vive. E essa pintura, na verdade, eu tenho na minha sala, onde eu estudo, onde eu escrevo, para me lembrar sempre desse ponto, da gente não fazer a história bíblica se tornar mais como nós somos do que como ela está se apresentando em si mesma. Na verdade, Jesus numa cruz e um monte de presente. Né? Mais ou menos o Natal é assim, a gente celebra o nascimento, não a morte de Jesus, mas os presentes. É esse conflito. E a imagem é estranha, é quase errado você ter uma imagem dessa, mas a realidade ela precisa confrontar a gente, na verdade. O que de fato é o Natal para a gente? Entendeu? O que é que a gente está celebrando? Pode tirar a foto, porque eu não quero que vocês fiquem olhando para a foto o culto inteiro. Mas é só para vocês lembrarem que existem vários fatores que nos fazem não entender a história de Jesus, não apenas, da Bíblia como um todo, do nascimento de Jesus. É como comer. Vocês já comeram depois de escovar o dente? Sabe quando você escova o dente antes de comer? Não é ruim, na verdade. A gente tem várias coisas acontecendo, a gente não consegue saborear porque está aquele negócio. Então, não é bom escovar o dente antes de comer. Eu nunca gostei de escovar o dente antes de comer. Então, esse é o ponto. E para a gente poder limpar um pouco o nosso paladar, antes da gente tomar um pouquinho dessa história bíblica do nascimento de Jesus, a gente precisa não somente reconhecer esse nosso contexto social em que a gente vive de ter, e de que isso talvez afete a maneira como a gente lê a história. A história de Jesus é sobre pobreza, sobre nascer, sobre não ter nada, sobre a providência de Deus de trazer pessoas ao redor que dessem presentes para Jesus e tudo mais, da providência divina, pobreza, esperança no meio do caos e tudo mais. A gente podia explorar todos esses fatores, mas a história em si é uma afronta para a nossa cultura e a nossa situação hoje em dia, não é verdade? Onde é que nós estamos na nossa vida? Quando a gente lê a história de Jesus, a gente consegue se encaixar na história ou ela é completamente contrária ao que nós estamos vivendo? E esse é o ponto da Bíblia. A beleza da Bíblia é que ela nos dá diversas oportunidades para a gente se encaixar na história. Só que o ponto é que, por a gente não entender a história, a gente se encaixa em qualquer lugar sem entender os vazios, os vãos em que a história dá para que a gente se encaixe. A gente quer se encaixar, não, Jesus bonito, nossa, vamos celebrar o nascimento de Jesus, acabou. A gente se encaixa em qualquer lugar. Mas a história coloca vários vãos em que a gente pode se encaixar. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, é como se a gente tivesse escovado o dente, a gente vai agora comer um pouco do alimento, a gente precisa lavar um pouco a boca, antes da gente comer. Existem fatores sociais, culturais, que a gente mencionou, e existem também fatores teológicos, fatores de leitura de Bíblia. Eu estou 10 anos, o professor José Carlos Ramos foi meu professor lá no NASP. Foi muito tempo, muito bom aquele do NASP. E agora, desde o NASP, eu me formei, fui para a Andrews, estou agora há 8 anos na Andrews estudando, estou mais de 10 anos estudando teologia, e só recentemente, bem recentemente, que começou a ligar uma luz na minha cabeça e falou assim, é assim que a Bíblia funciona. E eu ainda não entendi. Eu ainda estou aprendendo muito, mas agora que está um pouquinho clareando, assim, para entender, poxa, eu nunca tinha entendido a simplicidade, a beleza e a profundidade que a Bíblia tem em como ler a Bíblia. Não é simplesmente em como construir um discurso teológico, ou como elaborar uma doutrina, ou como defender uma doutrina. Não, é simplesmente como ler a Bíblia. E eu não queria que vocês fossem embora daqui sem a gente falar, número 1, sobre o Natal, número 2, sobre um pouquinho como ler a Bíblia, a gente tomar posse dessa mesa que é a Escritura, e número 3, para que vocês saiam com um pouco de conforto no coração de vocês, porque eu também preciso de conforto. Essa é a realidade. A gente chega no fim do ano cansado, não é verdade? Trabalhamos, tivemos dificuldades. Eu não sei se vocês estão todos aliviados, tiveram um ano bem refrescante. Eu não tive um ano refrescante. Extremamente cansativo. A gente chega no fim do ano exausto. A gente precisa de alguma coisa para segurar, para entrar nesse ano novo. Então, a gente vai fazer essas 3 coisas aí, espero que em pouco tempo. Então, vamos lá. Para que a gente possa limpar o nosso paladar, de como ler a Bíblia, como é que a Bíblia funciona, como é que a gente pode ler a história de Natal? Em Mateus, hoje a gente vai ficar no livro de Mateus, capítulo 1.
nos primeiros capítulos. A gente precisa entender pelo menos um pouquinho como a Bíblia funciona. Como é que a Bíblia funciona? Eu convido vocês para entender, para a gente lavar a boca, antes de comer um pouco do alimento de Mateus capítulo 1, a gente tem que ir para Gênesis 1, rapidinho. Só para a gente fazer um exercício. E se vocês esquecerem todo esse aspecto do que significa ler a Bíblia, de como funciona ler a Bíblia, só lembrem de uma palavra. A Bíblia funciona de uma maneira bem simples, na verdade, quando a gente vai ler pessoalmente a Bíblia em casa. A Bíblia ela funciona com repetição. Repitam comigo. Qual que é a palavra? Repetição, simples. A Bíblia ela se repete. Se a gente perde a repetição, a gente perde o sentido. Aí a gente lê qualquer coisa, a gente se encaixa de qualquer jeito. Muitos na teologia chamam essa repetição de tipologia. E essa é uma das palavras que a gente pode encaixar, mas acho que a palavra mais fácil para todos nós lembrarmos é repetir. Então, a Bíblia se repete. Um exercício bem básico que a gente vai fazer agora é em Gênesis 1, porque a gente está abrindo a Bíblia. Então, vamos ver como que a Bíblia se repete, Tiago. Que negócio é esse? Vamos fazer um exercício. Vamos abrir na primeira página da Bíblia. Vamos fazer assim? Vamos ver se funciona. Que repetição é essa? Vamos ler os primeiros versículos da Bíblia. E, na verdade, a gente não tem muito tempo, então eu vou ter que fazer isso aqui bem rápido. Vocês conhecem esse capítulo? Vamos lá, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Por exemplo, então vamos pausar aqui. A Bíblia, primeiro versículo diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Muito bem. O interessante eu já estou dando as dicas e estou cheating aqui com vocês, para vocês só verem como a Bíblia se repete. O capítulo 2 de Gênesis, se você está com a sua Bíblia aberta, continua. Começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. O capítulo 2 diz o quê? Assim, pois, foram acabados o quê? Os céus e a terra. Está vendo só? A Bíblia se repete. Se a gente perde a repetição, quando a gente lê rápido e a gente fala, não, essa história eu conheço, a gente perde toda a beleza da Bíblia. A Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Capítulo 2, assim foram acabados os céus e a terra. E hoje em dia na teologia tem uma discussão gigante sobre, poxa, mas o que aconteceu na criação? No princípio criou Deus os céus e a terra, significa que criou o céu lá no céu e as galáxias e tal. Se você pega a repetiçãozinha simples no começo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que aconteceu? A terra era sem forma e vazia. 7 dias da criação, assim que acabam. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Que céus e a terra é esse do versículo 1 do capítulo 1? O nosso. Está vendo como é simples? É só pegar a repetição. A Bíblia se repete. E é claro, quando a gente estuda na escola, a gente é ensinado nas classes de redação a não repetir palavras. Não é verdade? Não vai falar assim, olha, os céus e a terra, e no fim os céus e a terra, e depois os céus e a terra. Não, a gente é ensinado a usar o quê? Sinônimos, não é verdade? Porque senão o teu texto não fica bonito. Só que na Bíblia é exatamente o oposto. Eles não tinham essas novas invenções da literatura que a gente tem hoje para deixar o texto bonito. Eles indicavam o significado do texto através das repetições. Por isso que o texto começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o capítulo 2 começa como? E assim foram acabados os céus e a terra, para que o leitor possa ver, poxa, começou assim e agora está terminando assim a criação dos céus e da terra. É o mundo em que a gente vive hoje. Fenomenal. Mas isso é só o começo. A gente podia passar tarde aqui em Gênesis capítulo 1, mas vamos ver só mais um pouquinho. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Lógico, existem repetições dentro do texto em que a gente está lendo e existem repetições que vão se reverberar na Escritura como um todo. Ok? Por exemplo, a Bíblia diz logo no começo que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava por sobre as águas e logo em seguida é ouvida a voz de Deus. E disse Deus, haja luz, na verdade. Para que a gente exercite a nossa mente quando a gente lê a Bíblia, a gente entenda o que a Bíblia está fazendo, a gente sempre tem que perguntar por que isso foi escrito dessa maneira, por que ele escreveu dessa maneira. E mais importante do que o porquê foi escrito dessa maneira, é aonde eu já vi isso antes. Entendeu? Quando a gente lê a Bíblia, fala assim, onde é que eu já ouvi isso antes? Então, por exemplo, Espírito pairando, voz de Deus. Aonde vocês já viram isso antes? Oi? No batismo de? Muito bem. Você vê o quê? O Espírito pairando por sobre a cabeça de Jesus na hora do batismo e é ouvida a voz de Deus. Esse é o meu filho amado. Então você vê que isso acontece na criação e no batismo de? E o que isso quer dizer sobre o batismo de Jesus?
Se acontece na criação, no batismo de Jesus, quando eu olho para lá e olho para cá, o que isso quer dizer sobre isso daqui? O batismo de Jesus é uma nova criação. Você vê só que coisa? Se a gente perde a repetição, a gente perde o sentido. A gente coloca no texto tudo aquilo que a gente quer, enquanto o texto está dando para a gente pérolas e está querendo alimentar a gente, está entendendo? Mesma coisa acontece direto na Bíblia. Lógico, antes dos discípulos irem formar a igreja, depois que Jesus morre e se ressuscita, de novo, o Espírito paira por sobre os discípulos como labaredas e línguas de fogo. E logo em seguida existe um grande terremoto, Deus está com eles e eles procedem para cumprir a missão que Deus colocou sobre eles. Na realidade, o Espírito paira e Deus fala logo antes de uma grande ação de Deus. O vento, esse ruar, esse espírito, porque a palavra espírito no hebraico é a mesma de vento, sopra por sobre as águas do Mar Vermelho antes do povo cruzar, uma grande ação de Deus, uma nova criação de novo. Espírito, vento, a voz divina, uma grande atitude de Deus. Estão conseguindo entender mais ou menos como funciona a repetição? Sim ou não? Precisamos continuar exercitando? Sim, mais um exercício. Vamos continuar lendo. Então, vocês viram que existem repetições dentro do texto, repetições que acontecem durante a escritura inteira, mas vamos continuar de dentro do texto. Por exemplo, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou de Deus a luz dia e as trevas noites, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Que palavra mais se repete nesse texto? Oi? Que palavra se repete constantemente? Luz, dia, trevas, noite, não é verdade? Essas são as palavras que estão se repetindo bastante. Agora, se eu baixar aqui, para o dia 4, no versículo 14, olha só o que diz lá. A gente leu o primeiro dia da criação, luz, trevas, separação, dia, noite. Versículo 14, quarto dia da criação. Disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus para fazerem separação entre o quê? Dia e noite, sejam eles para sinais e estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o quê? O dia e a noite, e fazerem separação entre o quê? Entre luz e entre trevas. O que vocês estão vendo aqui? Que aquilo que aconteceu no primeiro dia, as mesmas palavras aparecem em que dia? No quarto dia. E obviamente não tenho tempo para explorar tudo isso, mas o que isso significa? Que existe uma conexão entre dia 1 e dia 4. É eu que estou falando ou é a Bíblia que está colocando para a gente? É a Bíblia que está colocando para a gente. A Bíblia diz, a terra era sem forma e vazia, e o que acontece na criação é exatamente isso. Deus dá forma ao que não tinha forma e preenche aquilo que estava vazio. No primeiro dia, ele diz, haja luz, e fala trevas, noite, dia, tudo mais. Deu forma, aquilo que não tinha forma. E agora, essa forma, no quarto dia do outro lado, ele coloca o quê? Ele preenche com o quê? Com o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, trevas, dias. Existe uma conexão entre os dois. Forma e é preenchido no quarto dia. Se a gente continuasse lendo Gênesis capítulo 1, a gente vai ver que no segundo dia, o que Deus cria? Que Deus dá forma ao quê no segundo dia da criação? Vamos ver se vocês estiveram bem nos primários, quando vocês estavam na classezinha. O que Deus criou no segundo dia? Todo mundo vai sussurrando, né, para não errar. Alguém tem confiança de falar assim, ele criou isso? Muito bem, firmamento. O que significa firmamento? Quando eu era pequeno eu achava que era o chão, que era firme. Mas na verdade não é, né? O firmamento é o quê? São os céus, ele fez separação entre os céus e as águas. Na verdade esse é o segundo dia da criação. Ele deu forma àquilo que não tinha forma. E o que acontece? As palavras são repetidas, firmamento, águas, isso no segundo dia. Quando você vai para o outro lado do dia da criação, no quinto dia, o que acontece? As mesmas palavras são repetidas, firmamento, águas. Por quê? Porque Deus está colocando no firmamento pássaros e nas águas, peixes. Você está vendo só? A Bíblia, ela se repete. E não se repete simplesmente para se repetir, mas ela se repete para comunicar significado. Deu para entender mais ou menos? Terceiro dia da criação, Deus cria terra,
faz separação das águas e terra. No sexto dia, do outro lado, da terra brotam vegetações e ele coloca animais e o homem e a mulher na terra. Ele preenche a terra com animais e o homem e a mulher, todos vêm do pó da terra. E, é claro, tem o sétimo dia, e daí seria um sermão sobre o sábado, não vou entrar nisso. Mas vocês entenderam a lição principal? A nossa boca agora está um pouco enxaguada para a gente tomar um posse do alimento, sim ou não? Ótimo. A Bíblia, ela se repete. Vocês conseguiram ver isso em Gênesis 1? Estamos livres para ir para a história de Jesus? Muito bem. Eu estou só confiando em você, irmã, porque é você que está concordando toda hora. Então eu vou partir para a sua confirmação. Mateus capítulo 1. Agora que a gente está treinado, não é verdade? Agora que nós estamos treinados a reconhecer as repetições e a perguntar o porquê que isso foi escrito assim. Você sabe, todos os homens que escreveram a Bíblia, eles foram, de acordo com a Bíblia mesmo, inspirados pelo Espírito de Deus para escrever todas essas coisas. E isso não significa que o Espírito Santo ditou cada palavra para eles escreverem palavra por palavra, não. Isso significa que o Espírito Santo estava sobre eles, supervisionando tudo o que eles escreviam, e de acordo com a razão deles, com a criatividade deles, que Deus havia dado como um dom, eles escreveram em parceria com o Espírito de Deus aquilo que a gente tem hoje em dia. O que isso significa? Significa que cada palavra que nós temos da Bíblia, elas são importantes não porque elas foram ditadas por Deus, mas porque elas foram escritas com a maior e melhor das intenções, comunicar uma revelação que Deus havia concedido. É por isso que cada palavra que a gente lê, cada texto que a gente passa, a gente tem que perguntar o porquê que isso foi escrito dessa maneira. E aonde eu vi isso antes. Muito bem. Mateus capítulo 1. Pergunta, Mateus é o primeiro evangelho, foi o primeiro evangelho a ser escrito, sim ou não? Alguém sabe? Foi o primeiro evangelho a ser escrito? Não. Qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Marcos. Marcos foi o primeiro, de acordo com a tradição, é claro, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, por que quando a gente abre a Bíblia no Novo Testamento, a gente encontra Mateus? Estranho, né? Por que organizaram um cânon dessa maneira? Porque quando as pessoas notaram o conteúdo daquilo que Mateus havia escrito, eles entenderam algo de extrema importância, que não existe evangelho que faz uma melhor ponte entre aquilo que vem antes, que é o Antigo Testamento, e aquilo que está se iniciando na vida de Jesus, que é o Novo Testamento. Interessantemente, quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, passei um tempo estudando o Evangelho de Mateus, porque eu achei fantástico quando eu notei isso a primeira vez, é que o Evangelho inteiro de Mateus, ele conta a história do Antigo Testamento do começo ao fim. E aí vocês não acreditam no que eu estou dizendo, mas vamos notar como começa, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1 diz o quê? Livro da genealogia de Jesus. O que é isso? Gênesis, na verdade. O livro de Gênesis é o quê? É um livro de genealogias. Existe um total de 11 genealogias no livro de Gênesis. E existem várias palavras-chave em Gênesis capítulo 1 que aparecem aqui em Mateus capítulo 1. Então, a genealogia de Jesus, de como Jesus apareceu no mundo, é colocada no começo do Evangelho, assim como Gênesis aparece no começo do Antigo Testamento. Por quê? Mais uma vez, como a gente viu no nascimento de Jesus, em Jesus está acontecendo uma nova criação. Não é verdade? Vocês estão acompanhando até agora? Estamos juntos? Sim ou não? Ok, estamos juntos. E em Jesus acontece uma nova criação. A Bíblia começa com Gênesis, uma genealogia dos céus e da terra, aí vai para dos filhos e tudo mais. E Mateus começa com a genealogia de Jesus. Uma nova criação está tomando posse, está acontecendo. Interessante que Mateus termina com a grande comissão, que fala o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso é no final de Mateus. E a Bíblia hebraica ela acaba com um livro na nossa Bíblia em português, é Malaquias, mas na verdade a Bíblia hebraica não acaba em Malaquias. Ela começa com o Pentateuco, passa pelos profetas e termina com os escritos, e o último livro dos escritos é o livro de 2 Crônicas. Último livro da Bíblia hebraica, 2 Crônicas. E no final de 2 Crônicas, o rei ele se levanta, faz um tratado e fala: todos aqueles que querem ir a Jerusalém, ide e restaurai a cidade. Os mesmos elementos que a gente encontra na grande comissão se encontram no final da Bíblia hebraica, em 2 Crônicas 36. Isso se mostra o quê? Que o livro de Mateus inteiro reconta a história de Israel, através de Jesus. Se a gente perde a repetição, se a gente não encontra aquele silver lining, na verdade, que liga o livro inteiro, a gente perde o sentido. Então, fora a nossa cultura de ter, que a gente não entende, a gente olha para a manjedoura, para Jesus na pobreza, no meio de animais, a gente não entende nada.
Quando a gente não entende como a Bíblia funciona em si mesma, a gente também não vai entender a história do nascimento de Jesus. Então vamos para a história do nascimento de Jesus, finalmente, né? Depois dessa introdução de 3h30. Mateus capítulo 1, a gente tem o nascimento de Jesus, o que acontece ali, na verdade, e o que acontece agora, nosso exercício, é onde a gente já ouviu isso antes. Eu vou ler só um pouquinho da história do nascimento de Jesus para a gente celebrar, na verdade, juntos, entender o significado dessa história. Mateus 1, versículo 18. E eu quero que vocês exercitem o ouvido, a mente, aonde eu já ouvi isso antes, que repetição nós temos aqui, o que está acontecendo aqui? Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Agora, antes de eu continuar lendo. Lembra que o Antigo Testamento tem diversos livros, não é verdade? Muitos. O livro de Mateus é apenas um. Portanto, a gente não vai ver direitinho Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos os livros sendo passados direitinho na vida de Jesus. A gente vai ver eles apertados juntos no Evangelho de Mateus e vai começar a aparecer imagens de vários livros, só que na sequência, mais ou menos, cronológica. Vamos lá, agora eu vou ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, isso que é Isaías, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ok, vamos parar aqui. Onde vocês já viram alguma coisa familiar assim? O que dessa história vocês falaram, isso aqui é interessante porque isso aqui acontece lá atrás, antes? Alguém? Nada? Por exemplo, vou ajudar você. Oi? Eu ouvi ecos, eu não sei se alguém está falando com alguém. Estou ouvindo vozes. Senhor, és tu? Como é que é? Quando Adão despertou do sono. Muito bem, que coisa. Essa eu nunca tinha pensado. Interessante você contemplar. Nós temos uma teóloga aqui em nosso meio, que está contemplando possibilidades. Muito bem. Quando Adão despertou do sono. Essa eu tenho que contemplar ainda. Mas, por exemplo, algo mais simples, por exemplo. Sim. Ah, muito bem. Uma visita do anjo antes do nascimento de um filho. É isso que você está dizendo. Isso acontece direto. Inclusive, excelente ponto. Todas as grandes transições da história de Israel acontecem ou são marcadas pelo quê? Que você acabou de mencionar. Pelo quê? Eu ouvi aqui. Quem que falou? Nascimento. No nascimento de uma criança. Por que nascimento é tão importante? Por causa da criação. O que na criação? Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz o quê? Gênesis capítulo 3, 15, diz o quê? Diz que a promessa era o quê? Todo o grande conflito que aconteceu por causa do pecado, de vocês tomando do fruto e agora o mundo virando uma catástrofe, vai ter fim quando a mulher gerar uma semente que virá e essa semente irá o quê? Pisar na cabeça da? Portanto, agora a orientação inteira da história do mundo se encontra em quê? Quando é que essa semente vai aparecer, amigo? Quando? Quando Adão e Eva têm o primeiro filho, no hebraico a Bíblia diz bem claramente: eis que tenho um homem. E a nossa Bíblia diz: com a ajuda do Senhor. Esse negócio com a ajuda não existe na Bíblia hebraica. Não está lá simplesmente. Está na nossa tradução para maquiar a verdade nua e crua e complexa de quando Adão e Eva tiveram o primeiro filho, eles olharam o primeiro filho e falaram: esse aqui é o Senhor. Nascimento agora, a esperança de que a semente nasceria está impregnada na vida de Israel.
Quando você tem a esposa de Abraão não podendo ter filho, por exemplo. Isso a gente acha que é um problema. Poxa, que pena, não pode ter filho, que coisa triste. Isso não é um problema. O problema é muito maior. Qual que é o problema? Se ela não conseguir ter filho, Abraão é o homem escolhido, a semente nunca virá. A resolução nunca vai chegar. Portanto, muito bem, irmã, você pegou algo muito importante. Nascimento, crianças aparecendo, está no core, está no fundamento, na verdade, daquilo, de cada grande transição da história de Israel. Não somente com Isaac, com Jacó, com José, com todos esses outros meninos, mas com Samuel, com Sansão e todos os outros. A esperança do nascimento de que o que vai nascer vai ser aquele que vai trazer libertação para o povo. E agora a gente encontra, mais uma vez, uma mulher concebendo e tendo um filho e o anjo aparecendo e falando, esse vai ser Jesus. Finalmente, o leitor, finalmente ele pega, o suspense está começando a acabar, alguém vai nascer. E o seu nome é Jesus. O que mais? Vocês notam que é algo repetido e importante. Algo que aparece. Algo bem mais simples. Por exemplo, em que livro da Bíblia nós temos alguém chamado José que tem sonhos? Está vendo? Essa ninguém pensa, porque a gente já conhece José, pai de Jesus e tudo mais. A gente nunca pensa. José tendo sonhos sobre o futuro, indo para o Egito. A gente fala, não, mas isso aí não tem nada. Tem tudo a ver, entendeu? A Bíblia, a história se repete, essa é a beleza da Bíblia. A gente é fascinado com qualquer coisa hoje em dia, não é verdade? A gente fala, quando a gente senta na mesa para conversar e para comer, a gente conversa sobre um monte de coisa, tipo futebol, ou sei lá, o que está passando na TV, ou qualquer outra coisa comum a gente conversa. A gente entende o valor, eu estou fugindo da câmera aqui para os telespectadores lá na internet, perdoem. A gente. Acho que meu irmão está assistindo lá do outro lado da câmera. A gente se fascina com um monte de coisa hoje em dia, mas a Bíblia não faz. A gente entende o valor da Bíblia. A gente não entende o valor da Bíblia e da importância dela? Claro. De que é importante para a gente se alimentar, para ir para o céu? Claro, a gente tem um monte de teorias. Mas a gente não é fascinado pela Bíblia. Entendeu? E essa é a tristeza de hoje em dia. A Bíblia ela é linda demais. O que me atrai hoje em dia para a Bíblia não é nem tanto a verdade, mas a beleza. E quando eu vou pela beleza, eu encontro a verdade, porque as duas não estão separadas. A Bíblia é poesia, meus amigos, é literatura. A Bíblia é isso, é repetição. A Bíblia é inspirada por Deus, é o livro mais maravilhoso que existe, a gente deixa ele quieto, né? Ela não fascina mais a gente. Mas eu quero que vocês tenham um gostinho, pelo menos, pela beleza da história. A história se repetindo, José tendo sonhos, Jesus nascendo nesse contexto de um novo nascimento, na esperança de que esse, de fato, vai trazer a libertação. E outra, a beleza da história é que no começo temos um problema, né? José, seu esposo, né, ele era justo. Sua mãe, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, ela estava grávida, sem eles terem se deitado, mas para a sociedade, o que era para eles o evidente, no caso? De que ela havia cometido um erro. Então, para a sociedade, esse casamento era estranho. Tinha alguma coisa errada, estava estranho essa situação para eles e tudo mais. E quando a gente lê a história de Êxodo, porque a gente agora está em Gênesis, genealogia, José tendo sonhos, só que agora a gente vai ter um nascimento de um libertador que foge para o Egito. Onde vocês já ouviram esse tipo de história antes? Muito bem. Você está vendo que a história logo está fazendo uma transição de Gênesis para que livro? Para o livro de Êxodo, para o nascimento de Moisés. Agora, quando a gente lê a história do nascimento de Moisés, no capítulo 2 de Êxodo, a gente não nota isso normalmente. Mas fala que um homem levita foi e tomou uma mulher levita e eles conceberam um filho. Vendo ela que ele era belo, o escondeu por alguns dias, porque todas as crianças estavam sendo o quê? Os meninos estavam sendo o quê? Assassinados pelo faraó do Egito. Mais tarde, no capítulo 1, 2 de Mateus, vocês vão ver que Herodes, ele manda o quê? Matar todos os meninos. Herodes, ele é rei da onde? De Israel. Que estranho, né? O que isso quer dizer? Que Herodes, querendo matar todos os meninos, porque o Messias ia nascer, o libertador ia nascer ali, isso mostra que Israel se tornou o quê? Se tornou o quê, Israel? Egito. Vocês entenderam? Se corrompeu de tal maneira que agora Jesus tem que cair fora de lá, igual Moisés caiu fora de lá. Israel se tornou Egito. E Jesus nasce nesse contexto. No capítulo 2 de Êxodo, a gente não nota isso, só mais tarde, quando a gente vai ver a genealogia dos pais de Moisés. Mas o pai de Moisés casa com uma tia dele,
e eles têm Moisés. Mais tarde, na lei levítica, casamento entre sobrinho e tia é o quê? É legal? É tranquilo? Proibido pela lei? Mosaica. A gente não pega isso, mas quando você lê a linguagem de Êxodo 2, ele foi e tomou uma mulher, que é a mesma linguagem de tomar do fruto da árvore proibida, que é a mesma linguagem em Gênesis 5, de que os filhos dos homens filhos de Deus tomaram as filhas dos homens e deu o caos que virou daí o dilúvio. Essa palavra tomar aparece ali, e é estranho o que está acontecendo nesse casamento aparentemente estranho, mas desse casamento aparentemente estranho, que não dá para saber claro o que está acontecendo, nasce o libertador, chamado Moisés. A gente continua lendo a história, a gente vê que, então, desse casamento aparentemente estranho, nasce um menino que é para ser chamado Jesus. E daí nós temos a história dos magos que vêm, e Herodes pergunta para eles, olha, quando vocês irem lá e se encontrarem o Messias, por favor me avisem, não é verdade? Que é bem semelhante àquelas parteiras egípcias que Faraó chama elas e fala, se for menino, vocês matem, se for menina, pode deixar. É bem semelhante, e ambos desobedecem o mandamento do rei e deixam os meninos sobreviverem. Então existem várias coisas acontecendo na história, mas o ponto central da história é que Jesus nasce nesse contexto inteiro, escondido, depois fugindo para o Egito e retornando como um novo Moisés. E se a gente perde a repetição, a gente nunca vai entender o propósito da história do nascimento de Jesus. É que no nascimento de Jesus, nessa data que a gente está celebrando aqui, a gente não está simplesmente celebrando o nascimento do nosso Messias aguardado, mas nós estamos celebrando o nascimento da possibilidade de uma nova libertação. Obviamente, a gente não está no Egito fisicamente, não é verdade? Nós estamos presos, sofrendo pela sobrecarga de serviço e de escravidão dentro do Egito, mas, de fato, Jesus veio para nos libertar de uma outra escravidão muito mais profunda. Uma escravidão que o povo teve que ir para o deserto depois da escravidão no Egito por 40 anos para poder se libertar dessa escravidão. Porque o êxodo não terminou quando eles saíram pelas águas e para dentro do deserto. Ele só terminou quando o povo entendia o plano de salvação completo de Deus para eles, que não era simplesmente escravidão física, mas era de confiança nele, no trabalho que ele faz através do santuário para a nossa libertação espiritual. Tanto quando a gente celebra o Natal, a gente está celebrando de novo a possibilidade de que a história é verdadeira, de que de fato Jesus nasceu no passado dando essa liberdade para a gente, no nosso cansaço, no nosso fardo. E isso me leva ao final do que eu quero dizer hoje para vocês aqui. Jesus, esse novo Moisés, esse novo libertador, a gente celebra o nascimento dele hoje nessa data, de fim de ano, né? Eu não sei vocês, mas eu estou bem cansado. Eu estou chegando no final desse ano extremamente cansado, fatigado, de diversas coisas. Acabei de voltar do Brasil com meu irmão. A gente foi tocar lá, eu e ele. E a gente não faz só música. Acho que vocês já sabem que a gente já tocou aqui várias vezes, né? A gente não vem só toca e senta, né? A gente ensina a Bíblia. A nossa música é uma desculpa para a gente ensinar teologia para as pessoas sem elas perceberem, entendeu? Elas pagam lá um ingresso, sentam lá para ver alguém tocar, a gente fala 15 minutos antes de tocar cada música, prega 15 sermões e eles estão achando ótimo, entendeu? Pagaram para ouvir um sermão, imagina? Isso não acontece aqui entre a gente. Então eles pagam para ver isso e é algo incrível, né? Você vê como Deus trabalha. A gente decidiu dessa última vez ir para lugares onde não haviam adventistas, só para lugares evangélicos, e um especificamente onde não tinham nem cristãos, mas que estavam lá reunidos. E eles ouvindo a Bíblia e podendo ver a beleza da Escritura pela primeira vez e ver que existe algo ali que mexe com a gente. Mas esse ano inteiro foi cansativo. Cheguei cansado, agora cansado e esperando descansar um pouco na casa. Por isso que eu estou aqui na casa dos meus pais, para descansar um pouquinho. Mas existe uma lição muito importante que eu aprendi recentemente. Eu não sei se vocês estão cansados igual eu, não somente fisicamente, mas emocionalmente. Eu não sei se você passou por problemas na sua família, problemas no seu trabalho, problemas no Brasil e você não está lá para resolver, problemas que estão fora do seu controle. Eu estou me policiando cada vez mais a não me estressar com coisas que estão fora do nosso controle, mas parece ser impossível às vezes, né? A gente não tem controle, a gente se estressa mesmo assim, que a gente queria controlar e não pode. E a gente termina o ano cansado. Então, para vocês que, como eu, estão cansados, existe algo muito mais bonito ainda nessa história toda do nascimento, da vida de Jesus, que talvez sirva para você na entrada desse novo ano. Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo para todas as coisas. Que Deus estabeleceu tudo a seu tempo, a vida, a morte, o nascer da planta, o secar, o sol, a chuva, a noite, o dia, todas as coisas. Todas as limitações que nós temos como seres humanos. A gente não pode voar, a gente não pode fazer todas as coisas e a gente se sente limitado e sobrecarregado. Deus estabeleceu tudo assim para que a gente pudesse aprender a temê-lo.
Eclesiastes 3, versículo 14. Todas essas coisas Deus estabeleceu para que a gente pudesse aprender a temê-lo. O que isso significa? Outra afronta para a nossa cultura. Porque a gente é brasileiro e dizem que brasileiro não desiste nunca. Não é? Quem acredita, Renato Russo, né? Quem acredita sempre alcança, na é verdade, todo aquele papo. Se eu me esforçar, if I try hard enough, na verdade, esses livros de autoajuda, eu vou alcançar qualquer objetivo. E engraçado é que Eclesiastes ele derruba toda essa fantasia. Ele chega e fala assim, você tem limites? Ótimo. Aprenda com seus limites, porque é assim que você vai aprender a entrar em contato com o Eterno e a temer Ele. Aquele que não tem limites, nenhum. Entendeu? Eu estou aprendendo isso recentemente, tem me ajudado muito. A de eu me reconhecer de que os meus limites, tem uns que eu não posso ultrapassar. Quantas vezes eu já tentei I tried hard enough e não consegui? Que eu fiz o melhor trabalho e não foi suficiente, entendeu? É esse tipo de coisa, que a gente vive numa fantasia de que I try hard, filmes, né? Ah, não, o cachorrinho foi lá e fez a cesta final, que bênção para o cachorrinho, ele conseguiu, ou alguma outra coisa nessa direção. A gente é rodeado numa cultura que ensina, educa a gente, quando a Bíblia quer educar a gente de uma maneira diferente. Uma das principais lições que eu tenho aprendido recentemente é, se você está tendo alguma limitação na sua vida, abrace ela em vez de querer largá-la de lado, abrace a sua limitação, encare ela de frente, porque é quando a gente abraça a nossa limitação que a gente aprende a temer aquele que não tem limites. Deu para entender mais ou menos? Tem limitação? Não tenta atravessar, abraça a sua limitação. Que ela te mantém humilde, ela te mantém humano e confiando naquele que é sobrenatural, aquele que é muito mais poderoso. E interessante que na história de Jesus, quando a gente vai progredindo, ele passa pelas águas, vai para o deserto, como Israel passa pelas águas e vai para o deserto. E no deserto eles aprendem a confiar na providência divina. E Jesus, ele não cai nas tentações de Israel, porque ele confia na providência divina. E quando Satanás questiona ele em 3 pontos, ele responde com 3 textos de Deuteronômio, que é desse mesmo período do deserto. É muito interessante como isso tudo acontece. Quando ele sai do deserto da tentação, ele chama alguns para seguir ele. Ele cura muitas pessoas. E ele sobe na montanha, igual Moisés subiu no Sinai. Deus ensina o povo da montanha, da mesma maneira que Jesus ensina o povo da montanha. E quando a gente chega no capítulo 10 e 11 de Mateus, a gente encontra um verso, um dos meus versos favoritos da Bíblia, 11 e 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa linguagem de cansaço, sobrecarregado, é linguagem da onde? De Êxodo, né? Povo cansado, sobrecarregado. Jesus aqui como um novo faraó, ele chega. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tem um livro de Kierkegaard, que é um dos meus autores teólogos favoritos. Inclusive, falando da epístola de Tiago, que teólogo tinha como epístola favorita Tiago? Kierkegaard. Interessante, né? Nenhum teólogo gosta de Tiago, mas Kierkegaard gostava de Tiago. Ele chega e fala, comentando sobre esse texto de Mateus 11, 28, ele fala: o ajudador, ele diz, é a ajuda. Uma das minhas partes favoritas do livro. Quando ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, ele fala, o ajudador é a própria ajuda. Ele fala, um médico, quando você vai no médico, ele trata você, ele te fala o que você tem que tomar e ele parte para outro paciente que precisa da ajuda dele. Isso é, o ajudador não é a ajuda. Ele te receitou a ajuda e ele partiu para outro. Mas Jesus, ele chama todos, que todos, os que estão cansados e sobrecarregados. E ele é tanto o ajudador como a ajuda. Em Eclesiastes, quando eu abraço a minha limitação, eu encontro o Eterno que não tem limites. E aqui em Mateus, como um novo faraó, Jesus chega e fala, eu não sou como o faraó do Êxodo, eu sou um outro tipo de faraó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Quando eu reconheço que eu sou cansado, sobrecarregado, quando eu me entendo nesse próprio grupo, é aí que eu posso encontrar o ajudador e a ajuda. Eclesiastes, eu abraço o meu limite, eu encontro o Eterno. Em Mateus 11, eu abraço o meu cansaço, a minha limitação, o meu sobrecarrego, e eu encontro o ajudador e a ajuda. Que nesse Natal e nesse novo ano vocês possam tomar posse de toda essa beleza bíblica, de toda essa beleza que Deus deixou para trás para a gente. Que bom entrar num ano sabendo que eu posso abraçar minha limitação. Não é verdade? Que eu sei que eu não tenho controle de todas as coisas, eu tenho que aprender a confiar nele no deserto da existência humana. Que Deus abençoe vocês. Eu falei para vocês que não tem um grande sermão para vocês hoje. Eu queria que vocês tivessem um gostinho da beleza bíblica e saíssem daqui com a esperança renovada naquele que nos chamou para dentro do deserto e vai nos guiar para fora na segunda vinda de Jesus. Como foi a primeira, vai ser a segunda. E o que tem que acalentar a nossa esperança a cada dia
É esse descanso nele, no ajudador, na ajuda, nas palavras que ele tem para a gente na Escritura. A primeira vinda de Jesus, que a gente está celebrando agora, Jesus, os anjos apareceram antes do nascimento para uns pastorizinhos que estavam nas montanhas, né? Vocês conhecem essa história, né? Os pastorizinhos na montanha. Eu sempre me perguntei quando era pequeno, por que ele apareceu para esses pastores na montanha, né? O que eles tinham de especial? Anos depois, lendo uns livros de Ellen White, eu descobri a resposta, achei fantástico. Ellen White diz que o anjo desceu e ele passou pela escola dos profetas e não havia expectativa nenhuma. Passou pelas sinagogas, expectativa nenhuma. Passou por todas as casas dos israelitas e não havia expectativa nenhuma para a vinda de Jesus. E eles tinham todas as profecias de Daniel, eles podiam saber. Por que os magos apareceram do nada? Eles conheciam o que estava acontecendo. E Ellen White diz, mas antes do anjo subir para o alto com a desonrosa notícia de que não havia expectativa nenhuma para a vinda de Jesus, ele bateu o olho na montanha e viu uns pastorizinhos fazendo o quê? Relaxando, gostoso? Não, estudando as profecias com relação à vinda do Messias. E para esses havia uma graça especial. Portanto, se foi como no passado e vai ser mais uma vez, que nós possamos acalentar essa angústia da espera do retorno, jogando todas as nossas ansiedades, as nossas expectativas, os nossos medos na palavra. Estudando as profecias, estudando a vida de Jesus, para que quando Ele chega, a gente possa estar com o coração já quente, acalentado pela palavra, e que a esperança ainda esteja acesa. Que Deus abençoe vocês, a sua família nesse Natal. Entrem no novo ano confiantes de que vão haver mais 1000 limitações e mais 1000 problemas. Mas o ajudador é a ajuda. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Feliz Natal e um ótimo ano novo para todos vocês. Vamos colocar em pé, cantando o hino de número 123, O Amor de Jesus. Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus. Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. Amém. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre
e seguir a senda que satisfaz, servindo a Jesus, meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que luz traz ao coração. Amém. Bom Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela vida, por nos dar a oportunidade de celebrar esse Natal juntos, em família. Por isso, Pai, nos guie para dentro desse novo ano, desse deserto, na Sua companhia. Nos ensine a confiar em Ti, acalentando o nosso coração com a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nos guie. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou e sou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu